Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Retomamos então a nossa reflexão do livro de Jeremias, né? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos então a graça do Espírito Santo, ele que é a fonte de sabedoria para cada um de nós. Que ele venha mesmo inundar os nossos corações, inundar a nossa vida, para que cheios desta graça, cheios deste Espírito Santo de Deus, nós tenhamos o entendimento da palavra do Senhor, dirigida a cada um de nós neste dia de hoje. Ó Espírito Santo de Deus, tu que és promessa de Deus para nós, nós pedimos nesta hora, venha sobre nós. Transborda-nos da tua graça, dos teus dons neste momento. Conduza-nos nesta hora, Espírito Santo. Nós precisamos de ti. Nós necessitamos de ti. Assim como Jeremias foi seduzido por Deus, nós nesta hora nos seduzimos pela tua unção, Espírito Santo. E nós não queremos te deixar. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre cada um de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ler a partir do capítulo 23, versículo 13. Capítulo 23, versículo 13. Lembrando que esta reflexão é a oração proposta para o mês de fevereiro, dentro do nosso direcionamento espiritual do ano 2023. Se você está nos acompanhando e ainda não adquiriu o seu direcionamento, te manda um direct lá na página da comunidade Mariana Resgate no Instagram ou @loja Caná e adquira já o seu. Jeremias 23, capítulo 13. Nos profetas da Samaria viu uma loucura. Profetizaram em nome de Baal e levaram ao erro o povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vi coisa horrorosa: adultério e obstinação na mentira. Eles fortalecem as mãos dos perversos, para que ninguém se converta de sua maldade. Todos são para mim como Sodoma, e os seus habitantes como Gomorra. Por isso, assim disse o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os farei comer absinto, e lhes farei beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a impiedade para toda a terra. Assim disse o Senhor dos Exércitos: não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Enganam-vos. Relatam-vos visões de seu coração, não da boca do Senhor. Eles ousam dizer àqueles que me desprezam: o Senhor falou, a paz estará convosco. E a todos que seguem a obstinação de seu coração, dizem: não vos acontecerá nenhuma desgraça. Quem, pois, esteve presente no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem prestou atenção à sua palavra e a ouviu? Eis uma tempestade do Senhor, seu furor se desencadeia. Uma tempestade esbraveja e rompe sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se apartará, até que execute, até que realize os desígnios de seu coração. No fim dos dias compreendereis isto claramente. Eu não enviei esses profetas, mas eles correram. Eu não lhes falei, mas profetizaram. Se estivessem presentes no meu conselho, teriam feito o meu povo ouvir a minha palavra e o teriam feito retornar de seu caminho mau e da maldade de suas ações. Sou por acaso Deus apenas de perto, oráculo do Senhor, e não de longe? Pode alguém esconder-se em lugares secretos sem que eu veja? Oráculo do Senhor. Não sou eu que acho o céu e a terra? Oráculo do Senhor. Eu ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo:
Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Até quando haverá entre os profetas os que profetizam mentiras e os que profetizam embustes de seu coração? Eles que tentam fazer o meu povo esquecer o meu nome, por meio de seus sonhos que contam uns aos outros, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e o que tem uma palavra minha, que fale fielmente a minha palavra. Que tenha palha em comum com um grão? Oráculo do Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Oráculo do Senhor. E como um martelo que arrebenta a rocha? Por isso, eis que estou contra os profetas, oráculo do Senhor, que roubam um do outro a minha palavra. Eis que estou contra os profetas, oráculo do Senhor, que usam a sua língua para proferir oráculos. Eis que estou contra os profetas, que profetizam sonhos mentirosos, oráculo do Senhor, que os contam e seduzem o meu povo com suas mentiras e com seus enganos. Mas não os enviei, não lhes dei ordem e não são de nenhuma utilidade para este povo, oráculo do Senhor. E quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, te perguntar qual é a carga do Senhor, tu lhes dirás, vós sois a carga, e eu vos rejeitarei, oráculo do Senhor. E o profeta, o sacerdote, ou alguém do povo que disser, carga do Senhor, e eu castigarei esse homem e a sua casa. Assim direis um ao outro, um homem a seu irmão. O que o Senhor respondeu? Ou, o que falou o Senhor? E não mencionareis mais carga do Senhor, porque a carga do Senhor para cada um é a sua própria palavra. Vós perverteis as palavras do Deus vivo, Senhor dos exércitos, nosso Deus. Dirás assim o profeta, o que te respondeu o Senhor? Ou, o que falou o Senhor? Mas dizeis, carga do Senhor. Então assim disse o Senhor, visto que empregais esta expressão, carga do Senhor, quando eu vos proibir de dizer mais carga do Senhor, por causa disso vos levantarei, e lançarei a vós a cidade que dei a vós e a vossos pais, para longe de minha face. Infligir-vos-ei opróbrio eterno, vergonha eterna que não será esquecida. O Senhor me fez ver 2 cestos de figos, colocados diante do templo do Senhor. Foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, desterrou de Jerusalém Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, bem como os ferreiros e os serralheiros, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha ótimos figos, como os figos da primeira sazão. O outro cesto tinha figos estragados, tão estragados que não podiam ser comidos. E disse-me o Senhor, que vês, Jeremias? E eu disse, figos. Os bons são muito bons, e os estragados são tão estragados que não podem ser comidos. Então a palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel, como a estes figos bons, assim olharei com bondade os exilados de Judá, que mandei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei meus olhos sobre eles para o bem e os farei retornar a esta terra. Reconstruí-los-ei e não os demolirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei um coração para que me conheça, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. Mas como os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, sim, assim disse o Senhor, assim tratarei a Sedecias, o rei de Judá, os seus príncipes e o resto de Jerusalém, aqueles que restarem nesta terra e os que habitam na terra do Egito. Farei deles um objeto de horror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os expulsar. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste,
até que desapareçam do solo que dei a eles e a seus pais. Palavra do Senhor, graças a Deus. E neste trecho, que nós estamos vendo hoje, nós percebemos aqui uma fúria de Deus em relação aos falsos profetas. Aqueles que profetizavam em nome de Deus, mas não ouviam a voz de Deus. Aqueles que davam conselhos em nome do Senhor, mas não eram profetas do Senhor. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com aqueles que nos aconselham a continuar na nossa vida desregrada. Como se nenhum mal pudesse nos atingir, como se nenhuma desgraça pudesse nos alcançar. Nós vivemos uma vida de pecado e as pessoas dizem, muitos por aí, muitos falsos profetas dizem que nós podemos ser assim, livres nas nossas escolhas, livres nas nossas decisões, mas vejamos bem que esta é uma falsa liberdade. Porque a verdadeira liberdade nós encontramos em Deus. Então essas pessoas nos aconselham a viver uma vida desregrada. E tentam nos iludir contra as consequências dessas escolhas que causam esses pecados, que causam essas distorções na nossa vida. E vão nos dizendo ainda que não teremos consequências em relação a isso. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Muitas vezes não é Deus que vem nos castigar, mas somos nós que colhemos frutos das nossas escolhas. Os profetas daqueles tempos estavam dizendo àquele povo que eles não colheriam maus frutos se eles plantassem maus frutos. Mas na verdade eles já estavam colhendo a desgraça sobre a vida deles. Então mais uma vez o Senhor vem nos alertar que nós precisamos ouvir a voz dele, a voz do Senhor, que nos chama à conversão, que nos chama a uma vida reta, que nos chama a uma vida de amor, uma vida na presença dele. Então que neste dia nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos escutar a voz de Deus, não a voz daqueles que tentam nos enganar, porque é mais gostoso, é mais divertido viver nesse mundo, sim, mas o Senhor também nos fala que o fruto a gente colhe de acordo com aquilo que a gente planta. E o Senhor vem nos alertar, que nós possamos plantar frutos bons, de acordo com o Espírito Santo, e assim nós colheremos também frutos bons na nossa vida. E só para encerrar aqui, tem uma parte que o Senhor fala, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, se nós nos arrependermos verdadeiramente e voltarmos para o Senhor e escutar a nossa voz, a sua voz, este é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos o seu povo, porque Ele é o nosso único Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.